Boa noite, igreja. Quem está feliz porque está aqui, diga amém. Amém. Quem está feliz porque choveu, diga amém. Amém. Coisa boa. Todo mundo na paz, todo mundo feliz, então só tem que estar alegre, né? É bom contar essas chuvas assim, que pega surpresa, né? Porque o dia estava quente. Às vezes chove e fica abafado, né? Mas a minha esperança é de que mais tarde, só naquela chuvinha fria que dá você dormir tranquilo. Você não escuta ninguém passando no meio da rua, né? O pessoal está todo embrulhado dentro de casa. E o meu quarto, ele fica, a porta do quarto, que é em cima, né? Segundo andar, ele fica de porta para a rua. Aí qualquer barulho de moto passando, eu acordo. Né? E quando está barulhinho assim, quem sai de casa é muito mais. Você vai lá no sertão. Escuta só o escuro no meio da rua, cantando, né? Irmãos, eu estou muito feliz, né, de estar hoje aqui para fazer a mensagem com vocês. Uma das coisas que eu mais gosto na igreja, eu sempre gostei, eu gosto muito, é só a semana de oração. Às vezes, infelizmente, por conta da nossa teologia, a gente não consegue participar, né, de tudo, mas uma das coisas que me faz sentir, voltar o pensamento ao início, quando eu comecei minha fé, lá em 2009, é justamente a semana de orações, porque era o período que eu mais estava na igreja. Não é que eu não goste, né, de estar na igreja hoje, mas eu gostava muito da igreja. Eu chovendo ou não, eu queria estar na igreja. Por quê? Porque eu não sabia que tinha um povo na igreja. Então, é o local onde você encontrar os amigos, né? E tinha o gravador, tinha aquela coisa toda, então era muito bom. E é muito bom estar na igreja. A idade vai passando, a perspectiva de visão vai mudando, mas a gente continua com o desejo de estar na igreja para glorificar o nome de Deus. E bom que você está aqui hoje, porque foi Deus que te trouxe aqui hoje. Não foram as suas pernas que te trouxeram, né? Não foi a sua vontade que te trouxe. Quem te trouxe, talvez, nos bancos, chama não? Você me empurra na pessoa? Eu esqueci o ditado. Trampos e barrancos, né? Se o Espírito Santo veio nos traz trampos e barrancos, nos empurrando, nos traz a força. Então a gente está aqui, né? A gente está aqui para exercitar e nos fortalecermos da nossa mente, nosso espírito, nosso corpo em Deus. Amém? Queria pedir para colocar a mensagem dessa noite já. E a mensagem de hoje é uma mensagem muito especial. É basicamente uma continuação da de ontem, tá certo? Essa semana de oração, tudo está falando em volta da cruz, né? E a cruz ela tem um simbolismo muito grande no meio cristão, independentemente da congregação. Né? O camarada ele pode ser presbiteriano, ele pode ser pentecostal, não pentecostal, ele pode ser até católico. Mas a cruz ela tem uma representatividade muito forte no meio cristão. E nosso meio não é diferente. Nós temos a cruz como símbolo, não somente de morte, mas também de vitória, certo? A cruz, ela traz ela remete o nosso pensamento, a nossa cabeça, a algo doloroso, a algo que traz sofrimento e que nos faz refletir por que isso aconteceu. E quando nós entendemos o motivo que isso aconteceu, toda essa tragédia, não na história da humanidade, mas na história de tudo que existe, a maior tragédia que pode ter acontecido foi a morte de Cristo na cruz. É bem importante que saibamos disso, certo? Não foi algo que impactou somente o planeta Terra, a morte de Cristo, ele impactou todo ser que vive. A morte de Cristo na cruz é algo, é um mistério que é quase que incompreensível, principalmente pelos seres perfeitos que não caíram em pecado. Por nós é mais compreensível porque nós somos a causa disso. E a mensagem de hoje, ela vai falar de uma cruz que foi erguida lá no paraíso. E o paraíso é um local onde a gente imagina que não tem nada de ruim, só tem algo bom, né? Eu quero que você imagine aí o canto mais tranquilo que você já foi na sua vida. Talvez você possa só sair e pensar assim, eu não consigo lembrar não, estou tanto tranquilo. Mas deixa eu imaginar o canto mais tranquilo que você já foi na sua vida. Quando eu falo tranquilo, não é silencioso. Posso até que tenha, tipo assim, um barulho que as pessoas começam, mas você gosta
lhe dá prazer, lhe dá satisfação de estar lá. Você se sente seguro, você se sente feliz, pleno. E o paraíso, ele trazia esse sentimento aos seus moradores, aos seus habitantes, não somente aos seres humanos, mas também aos animais. Estou falando do Jardim do Éden. O Jardim do Éden é um local perfeito. Era não, é um local perfeito. Por que Rachel não era? Na verdade ele é. Porque o Jardim do Éden, ele ainda existe. Certo? Só que o ser humano foi expulso do Jardim do Éden por uma atitude que nós vamos aprender, entender na verdade, já qual foi. Pode passar. Eu quero passar uma historinha. Na verdade, vamos passar esse texto. Está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Se você não estiver com a Bíblia aí, você pode também acompanhar o texto na tela. Mas se você estiver com a Bíblia em mãos, melhor ainda. Você vai praticando. Romanos capítulo 5, versículo 12. Prometo a vocês, nós vamos embora antes da chuva chegar, certo? Você vai como é que tu sabe? Eu não sei, eu não fico. Se começar a chover, a gente fica. Se a chuva não der às 8h30, a gente vai embora. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos ler. Diz assim: vamos fazer uma oração antes. Oremos. Pai amado, Santo Deus, glorificado seja o teu nome no nosso meio. Esta noite estamos aqui na tua presença com o objetivo de te adorar, de te agradecer. Mas também, Pai, de em ti recuperarmos nossas forças, de em ti buscarmos a plenitude da perfeição. Porque nós sabemos que somente através do teu poder, através da tua presença em nossa vida, é que nós seremos transformados. Então, Pai amado, por favor, faça que o teu Santo Espírito permaneça no nosso meio. Que o teu Santo Espírito possa nos dar um entendimento sobre a tua palavra, para que tudo que venhamos ler, não somente entendamos, mas guardemos no nosso coração, para que nós possamos ser justos e fiéis nos teus caminhos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse texto é um texto muito claro, não precisa a gente gastar muito tempo aqui nele, porque ele deixa a entender, né, de forma objetiva, de que o pecado ele entra no ser humano, ele passa ao ser humano por meio de um homem, né? E esse homem, nós podemos entender que é um casal, porque quando Jesus falou, mas eles são dois, só a gente tem que entender que quando Cristo ele diz que Eva, ela é carne da carne de Adão, ela é osso dos ossos, ela faz parte de Adão. Então, um casal é uma unidade. Por exemplo, se eu disser assim, rapaz, tinha um casal, e o casal se separaram ou se separou? Qual é o certo? Se separaram ou se separou? Um casal, ele se separou, certo? É um casal. Um casal é uma unidade. Um casal não é uma dupla. Um casal é uma unidade. E Adão e Eva, eles representam um corpo só, um ser só, um homem, representam um homem diante de toda a criação de Deus. E por meio deles, o pecado entra, e por conta deles, todos nós somos pecadores. Tem como deixar de ser pecador? Por enquanto, não. Mas existe uma fórmula. Nós vamos entender essa fórmula na nossa mensagem. Pode passar. A história que eu quero começar é falando de um acontecimento que trouxe um grande impacto no Brasil, certo? E tudo começou com a história de Dono de um Ferro Velho, né? A gente conhece aqui o seu canal Fortaleza, bem conhecido aqui, né, no bairro. E eu lembro desde criança que eu juntava algumas coisas para levar para o seu Manuel para poder pegar dinheiro para pagar de videogame, né? E às vezes a gente colocava terra
tabaco. Vou deixar para pensar. Mas eu me arrependo dos meus dedos. E aí, esse homem desse ferro velho, você sabe a oportunidade do ferro velho, mas não é muito organizado, não. É um negócio meio bagunçado. Tem coisa ali e não tem uma utilidade nenhuma, e para ali jogar, virou lixo. E certo dia, esse homem desse ferro velho, ele recebeu um aparelho, certo? Ele era formado de como se fosse uma cápsula de chumbo. Ele recebeu de um pessoal, dos camaradas que cataram, eram catadores. Esses homens, eles entraram no hospital abandonado, eles viram o aparelho de tomografia, estava abandonado, estava jogado, estragado, e eles foram desmontar os pedaços. E a gente sabe que o ferro ele tem valor, que o chumbo tem outro, o alumínio tem outro, o cobre tem outro, e a gente rouba cobre dos copos para vender. Então eles foram lá e eles foram ver assim, os metais que mais valiam. E eles pegaram uma cápsula muito pesada, de chumbo, e levaram para esse ferro velho, para passar. Só que quando eles levaram para o ferro velho, lá eles foram desmontar, porque eu falei para você, aí eu fazia errado, eu colocava terra calada para falar pesado. Então eles tentam desmontar para ver se tem alguma coisa pesando além do metal. E quando eles abriram essa cápsula, existia um pó branco que quando ficava no escuro, ele ficava azul e brilhava. Legal, não? Tipo pó de massa. Aquele negócio, né? E ele parecia. Era algo bem interessante, até bonito de se ver, né? Pode passar. E aí o doutor Ferro Velho, ele ficou bem encantado com o brilho naquele copo, só deixa escuro. E uma coisa que criança não pode ver é o quê? É o que chama atenção. Então, se for uma coisa que brilha, que dá para brincar, a criança vai pegar, né? Ninguém sabia o que era aquilo. E ele mostrou para todo mundo, para a esposa, para os amigos, para os filhos, e todo mundo saiu usando aquilo ali. Só que teve um problema. Pode passar. 13 dias depois, as pessoas começaram a sentir alguns sintomas. Não eram sintomas simples, eram sintomas muito graves. Vomitando, tendo muita diarreia, não conseguindo respirar. Era como se estivesse tendo uma anemia muito forte. E foram para o hospital. Irmãos, pode passar. No dia 13 dias depois, no dia 29 de setembro de 87, descobriu que eles estavam lidando com 19 gramas de um pó radioativo, que é o Césio 137, um dos mais radioativos que tem. Eu não sei se você teve a oportunidade de, por exemplo, uma máquina de raio-x ou uma tomografia, o pessoal usa aquelas capas de chumbo para proteger da radiação, porque a radiação ela causa câncer, ela altera o mecanismo das nossas células. E o pessoal aí, eles não estavam tendo contato só com a radiação, eles estavam tendo contato com a fonte da radiação, que era muito mais forte, e muita gente morreu. Inclusive, quando os catadores levaram o pessoal que foi para o hospital, eles foram de ônibus. E eles entraram no ônibus doente, sem saber o que estava acontecendo, e quem estava no ônibus, mesmo não conhecendo, estava se contaminando. Então muita gente morreu, a gente tem que conhecer bem. O dono do ferro velho, a esposa e os 2 funcionários e uma menina, todo mundo faleceu de forma trágica. Isso são as pessoas daquela família, ou seja, a família inteira morreu. Fora os catadores, fora as pessoas que estiveram em contato. Certo? Pode passar. E aí eles tiveram que fazer um processo de descontaminação. E até hoje, em Goiânia, o local onde era o ferro velho, ele é só um terreno, um chão batido, um cimento passado, e ninguém pode construir. Quem é o dono daquele terreno que é de uma família? É o Estado. Ninguém pode construir ali. Por quê? Porque ali ainda existe a possibilidade de emitir radiação. E aí eles colocaram todo o material que eles tinham dentro de vários. O maior era container, né? Eles colocaram tudo dentro de container, com concreto, com chumbo, com aço, para poder isolar o máximo possível. Eles enterraram uma profundidade bem imensa e até hoje ele está lá coberto e é um ponto
tem até tipo você escultura uma coisa que mostra que naquele lugar está enterrado o César 137. E se desenterrar hoje, de 87 para cá, ele vai matar no mesmo dia. Certo? Pode passar. Assim como o material radioativo, irmãos, a Bíblia ela também revela que o pecado ele afeta não só uma pessoa, mas ele afeta todas as pessoas. O pecado está entranhado na gente. E quando a gente decide pecar, e quando a gente se entrega às nossas vontades pecaminosas, não é somente a minha vida que vai estar sendo afetada, a das pessoas que estão à minha volta também é afetada. Então nós podemos entender que o pecado ele é como se fosse uma fonte radioativa. Eu gosto de comparar melhor do que uma radiação, o pecado com uma contaminação. O pecado ele não afeta somente quem está contaminado, ele afeta todas as pessoas que estão próximas. Um exemplo muito clássico que a gente conhece, infelizmente, que é próximo da nossa realidade, são as drogas. E às vezes, um motivo só uma pessoa usa droga numa casa, mas a família inteira sofre com isso. Ou então, o camarada é casado e certamente deve se envolver com outra mulher. Não é somente a família, não é somente ele que vai sofrer quando for descoberto. A família dele inteira vai sofrer, talvez os filhos, a esposa, os pais da esposa, os pais dele, da outra família que está envolvida. Então o pecado ele sempre vai trazer uma consequência maior sobre quem pratica, mas ele não deixa de trazer uma consequência também sobre a vida das pessoas que estão próximas daquele agente que cometeu o pecado. Certo? Pode passar. Nós precisamos estar presos à verdade de Deus para não cair nos enganos do inimigo. Por quê, irmãos? Porque tudo isso é causa da nossa curiosidade. E uma coisa que o ser humano é curioso, desde quando nasce. E a gente fica adulto e às vezes a gente tem que controlar a nossa curiosidade. Às vezes o senso comum faz com que a gente não pergunte algumas coisas para as pessoas que a gente gostaria de perguntar. Mas a vontade tem. Às vezes a gente tem vontade de perguntar o meu estado no rosto, muita atenção às pessoas. Eu sei que tem gente que tem vontade de perguntar por que você tem o rosto. Mas acho que a pessoa fica se pisando. Só que criança, não está nem aí. Criança pergunta, o que você tem o rosto? Eu conto as histórias mais interessantes possível, né? O dia que eu caí no avião, o dia que eu fui para a guerra, o dia que eu fui um dinossauro. E a criança fica assim. Uma vez eu falei para minha sobrinha que foi Deus que pegou no meu rosto. Ela era menorzinha, Deus pegou no meu rosto e eu marca pelo amor de Deus. Aí passou algum tempo depois, ela chegou com a menina dela e falou: ei, Titi, não foi Deus que pegou no teu rosto? Eu falei: então a curiosidade dentro da gente, só essa curiosidade, ao mesmo tempo que ela nos incentiva a aprender coisas boas, ela também coloca a nossa vida em risco. Como a criança também gosta de colocar o dedo na tomada para ver o que vai acontecer. A criança ela quer pegar no fogo para ver o que vai acontecer. E a curiosidade ela pode matar. E às vezes ela mata. Às vezes ela mata. Eu lembro que eu gostava muito de fazer fogueira, algo assim. Da criança, eu lembro um dia eu comecei a vomitar muito, porque eu usei querosene, quando papel seco, eu querosene, fiz a fogueirinha e a fumaça do querosene subindo, e eu brincando lá, já me dá vontade de vomitar, e eu saí vomitando. Aí a minha mãe chegou deitado, todo desconfiado, eu intoxiquei com a fumaça do querosene. Então, criança, ele se avisa demais pela curiosidade, só que uma criança é o prático, é o material. Os adultos é algo mais sério, é a vida. O adulto quer experimentar coisas que ele não precisa experimentar. Ele quer saber muitas vezes como é estar com outra pessoa que não é o cônjuge. Ele quer saber como é experimentar uma substância que ele nunca experimentou. Eu nunca fiquei bêbado, nunca bebi, na verdade. Então, você não tinha pode dar uma casa, como é que ficar bêbado? Eu tenho certeza que não é bom. Absoluto, não sabe? Eu tenho certeza. Um dos piores problemas da vida é quem está ressaca. E a prova disso é que quem está com ressaca, a maior probabilidade é nunca mais eu bebo. Até passar o tempo mensagens.
Então a curiosidade ela nos mata e ela nos leva de encontro ao pecado. Tá certo? Pode passar. E Deus, Ele nos ajuda a entender. Deus, Ele clareia a nossa mente, Ele abre a nossa mente para que nós não caiamos nessas artimanhas que o inimigo coloca. Não houve justificativa para o surgimento do pecado no céu, que é o lugar perfeito. Se eu perguntar para você, por que houve pecado no céu? Aí você vai dizer, porque Lúcifer teve inveja. Como é que Lúcifer teve inveja se ele não sabia o que é inveja? Porque ele não tinha nenhum tipo de inveja antes dele. Como é que ele sabia que eu estava sentindo? Se ninguém nunca sentiu antes dele. Você lembra? Eu lembro. Vou perguntar agora para você. Mas você lembra a primeira vez que você percebeu que estava com fome? Na sua infância? Eu lembro como se fosse hoje. O primeiro dia que eu percebi, isso aqui é fome. Aquele oco no estômago, aquele vazio. Eu lembro como se fosse hoje. Eu senti um negócio. E aí eu pensei, será que isso aqui é fome? A criança vai descobrindo as coisas, mas para ela poder entender as coisas, alguém tem que dizer para ela, é isso aí, isso aí é fome. Ou então, isso aí é sono. Por quê? Mas para isso alguém tem que ter sentido antes. Agora, como é que não se sentiu inveja? Como é que não se sentiu soberba? Como é que não se sentiu orgulho? Se ele não tinha visto isso hoje em nenhum lugar. Então, não existe justificativa para o surgimento do pecado. Não existe um porquê. Só surgiu. Só surgiu. Em um lugar perfeito. Certo? Pode passar. Diferentemente disso, também não havia justificativa para o surgimento do pecado na terra recém-criada. Não existia motivo. Não existia causa. Adão e Eva nunca tinham tido contato com o pecado. Adão e Eva não sabiam o que era pecado. Adão e Eva não sabiam o que era desobedecer. Até eles entendiam o que era desobediência. O que é desobediência? É fazer o que Deus pediu para não fazer. Eles sabiam disso. Mas o que vai acontecer? Eles não sabiam. Eles sabiam, Deus falou, é morte e tal. Mas eles não conheciam. Eles nunca tinham visto morte. Eles nunca tinham visto pecado. Principalmente as consequências. Pode passar. Vamos abrir em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Aqui é Deus falando com um casal que cometeu o ato pecaminoso, que cometeu a desobediência. Diz assim, versículo 16 e 17. E a mulher disse que Deus falou para a mulher: multiplicarei sobre vós os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de nós darás a luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Versículo 17. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua. Estou lendo 3, né? Verdade, vamos lá. Mas eu vou colocar aqui no 3 já, certo? Porque tem ali também. Versículo 16. E o Senhor Deus, você deixaram chegar no final do tempo de conversa. Vocês têm que ser honestos, só que ela vai rápido ali, rapaz, vocês estavam na dúvida se vocês estavam errados. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E o versículo 3, capítulo 3, versículo 16 e 17, traz a consequência do ato que eles fizeram da desobediência desta ordem divina. Então, enquanto o versículo 16 e 17 do
conhecimento do bem e do mal, você pode comer de tudo dentro dessa árvore. Lá no versículo 16 e 17 do capítulo 3, é a consequência do ato errado que eles cometeram, da desobediência sobre a vida deles, está certo? Essa, vamos lá, pode voltar. Ó, essa era a única restrição, e eles deveriam obedecer. Às vezes a gente fala assim, você acha que o de Deus, olha só como a gente gosta de errar, tem noção? Deus poderia, a gente vai assim, pode chamar a culpa do pecado é de Deus. Por quê? Porque se Deus sabia que se o homem comesse com o conhecimento do bem e do mal ele pecava, por que ele deixou lá? Vou jogar uma questão para você. Imagina o seguinte: você chega para mim e fala, Deus chega para você e fala assim: ó, você vai pegar um carro e você vai entrar no estacionamento aqui da Macarejo, nossa Macarejo. Não tem ninguém lá, está vazio o estacionamento, vazio. Mas você não pode estacionar em uma vaga, que é para idoso. Minha pergunta para vocês: tem lógica você entrar no estacionamento vazio, mesmo tirando essa orientação, e você estacionar nessa outra vaga, tendo todas as outras vagas livres? Qual é o substantivo para dar uma pessoa de não? O adjetivo para dar uma pessoa dessa? Não, é perturbado esse cara. Porque tinha lá, vamos imaginar, não sei quantas vagas tem ali, lá, 60 vagas, é enorme aquele estacionamento, 60 vagas. E ele disse, eu só tenho uma. E nós estamos nessa. Aí você sai procurando, tudo vago. E você procurando. Eu não sei o que, pode botar em qualquer vaga. Aí, porque é perigoso, eu vou colocar assim, não, mas não, disse para não colocar nessa. Não, mas vou colocar essa aqui. Não tem lógica, não tem justificativa. Não tem argumento nenhum. Aí você pode dizer, a culpa é de quem fez o estacionamento e colocou a vaga de idoso. A culpa é de quem quis estacionar. A vaga de idoso estava lá. Então, irmãos, Deus ele não tem participação nenhuma no pecado do ser humano. Deus ele não tem participação nenhuma na queda do ser humano. Ele tem participação, mas na regeneração da vida do ser humano. Ele criou e ele recria. Ele não vai destruir você, ele não quer destruir você. Somos nós que nos destruímos. Somos nós que acabamos com a nossa vida. Posso passar? Gênesis capítulo 3, versículo 2. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2, respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Aí o versículo 3 ela continuou, como 3, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, dela não comereis nem tocareis dele, para que não morrais. Aqui nós vemos uma atitude do inimigo que nós conseguimos ver em algumas pessoas hoje. Qual é? É usando a palavra de Deus, é manipulando a palavra de Deus para ficar parecido com o que ele quer que se pareça. E aqui no original, no capítulo versículo 1, no capítulo 3, no finalzinho do capítulo 1 diz assim, ó, é assim que Deus disse. No original, que no caso aqui está no aramaico, no hebraico, perdão, ela diz assim, é certo que Deus disse. Ou seja, ela não está perguntando na primeira parte, ela está afirmando, ó, Deus falou assim. Aí ela está perguntando, Deus falou assim, é certo que Deus disse, não é para você comer de nenhum fruto no jardim. Aí ela vai lá e diz, não foi isso que ele disse. Ele disse que eu não podia comer todas as árvores, menos de uma. Aqui a gente pode pegar dois pontos principais. Primeiro, ele ludibriya ela, distorcendo a palavra de Deus. Segundo, ele faz o diálogo com ela. Então a gente pode fugir disso daí facilmente na nossa vida, para não cair na mesma armadilha que Eva caiu. Primeiro, para que eu não seja enganado
por pessoas que usam a palavra de Deus, só tem um jeito. Usa a palavra de Deus como errado, só tem um jeito, qual é? É eu conhecer a palavra de Deus. É eu estudando a palavra de Deus, eu estudando a Bíblia. Se eu estudar, ninguém me fácil não. Porque a palavra de Deus ela é bem clara. Ela é verdadeira, ela se abre, ela se mostra para você. Então, quanto mais eu conheço daqui, menos enganado eu sou por pessoas que dizem que conhecem. E até conhecem. E o segundo ponto é: não perca tempo discutindo a palavra de Deus. Não perca tempo em debate besta. Ah, não, mas Adão tinha Bíblia ou não tinha? Não, a Bíblia besteira. Não, mas no céu a gente vai voar ou não vai? Não, mas aí começa. A gente tem mais tempo nisso. Aprenda que é verdadeiro, pregue. Somente. Pregue para você e para os outros, né? A serpente ela se apresenta como uma intérprete da palavra de Deus. Ela quer interpretar. Diz, olha, Deus falou assim. É complicado ser intérprete de Deus, porque Deus ele não precisa de intérprete, ele se revela. Ele se revela. Pode passar. A estratégia que ele usou do Éden, Satanás, né, de torcer a palavra de Deus, foi a que ele usou com Jesus no deserto. A mesma estratégia que ele usou com Eva para fazer Eva cair, e a Eva caiu, e Adão caiu, ele tentou fazer a mesma coisa com Jesus no deserto. Só que não foi em qualquer momento, tinha que ser no deserto, porque no deserto Jesus estava muito fraco, fisicamente, porque espiritualmente ele estava forte. E aí no deserto ele tenta ludibriar Jesus. O Espírito de Profecia diz que até aquele momento que ele está tentando enganar Jesus, Satanás ainda tinha dúvida se Jesus era ou não o Filho de Deus. Por quê? Porque ele nunca tinha visto Jesus daquela forma. Ele conhecia Jesus, mas ele conhecia Jesus perfeito no céu. Não que Jesus fosse perfeito, mas não conhecia Jesus no corpo humano. Ele conhecia Cristo, o Filho de Deus, igual a Deus, a semelhança de Deus. E agora ele está vendo um ser humano, magro, abatido, cansado, com a pele queimada no sol, com fome, talvez se fosse trancado. E até aquele momento ele ficava, será que eu é o Filho de Deus? E aí ele vai chamar a última cartada dele. Porque ele pensa que se ele for humano, se ele for só humano do tempo, ele vai morrer. E ele tenta. E ele vai jogar dele, pode passar. Vamos só ver o texto para a gente dar esse ponto aí. Lá em Salmos, capítulo 91. Abra lá em Salmos, capítulo 91. Para você ver os versos que ele usa para tentar enganar Jesus. Ele não chega falando, perguntando, ele, tu gosta de obedecer a Deus? Ele não chega assim, não. Ele não chega para falar assim, rapaz, você é um bom de Deus, você é um servo fiel. Mas se tu está com fome, não, ele não chega falando isso. Ele chega colocando a palavra de Deus, joga a palavra de Deus para Jesus. É como se ele fosse, como se não, ele estava se colocando como intérprete da palavra de Deus para o próprio Deus, para Jesus. Capítulo 91, versículo 12. Diz assim, aqui só contextualizando, ele pega Jesus e ele leva Jesus lá para o topo da maior torre que tinha lá do templo. E ele coloca Jesus naquele local muito alto e ele fala isso para Jesus. Ele desafia Jesus a se jogar. E ele, além de desafiar, ele diz assim, se você se jogar, o que vai acontecer? Aí ele joga o versículo. Eles te sustentarão as suas mãos, para não tropeçares na uma pedra. Ele usa a palavra de Deus para enganar o próprio Deus. Ele tenta enganar Jesus usando a palavra. Outro versículo,
que ele vai usar aqui é além do Salmo 91, tem o versículo em Mateus capítulo 4. A gente poderia acompanhar isso aqui. Ó. Veja lá em Mateus capítulo 4, versículo 6 e 7. Mateus capítulo 4, versículo 6 e 7. Diz assim: e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o respeito que te guardem. Aí esse o Salmo 91. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar alguma pedra. E aí Jesus responde, né? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus ele usa uma arma. Tem uma mensagem do pastor Diego Barros, em que ele fala assim: a gente negligencia tanto a palavra de Deus, a gente negligencia tanto o uso dela no nosso dia a dia, porque nós somos ignorantes. A gente não compreende o efeito que isso aqui tem. Mas ele faz até uma ilustração, e ele diz assim: que naquele momento, ele imaginando, é uma ilustração, só para a gente poder entender melhor. Satanás no inferno, não no inferno, mas são os demônios lá, e ele parece se preparando para enfrentar Jesus. E ele diz: mas o que é que eu faço para poder fazer ele cair? Aí o demônio fala assim: pega lá uma bomba e joga tudo. Não, cria um dinossauro gigante e destrói ele. Não, o dinossauro vai ver ele, o dinossauro vai ficar brincando com ele, porque ele é filho de Deus, né? Uma bomba não vai matar ele, uma bomba não tem poder sobre ele. Não, então, será? Aí, assim, tem um negócio aí que ele é forte, é o mais forte de todos. É a única coisa que pode fazer ele cair. O que é? É a palavra. Então a palavra, ela tem tanto poder, que até Satanás usou para poder fazer Jesus cair. Então você não sabe o poder que ela tem, ele sabe o poder que ela tem. E Jesus também sabe disso. E Jesus ele só tem uma forma de se defender: é atacando. E ele não ataca ficando calado. Ele não ataca discutindo. Ele ataca mostrando a palavra do jeito que ela é. E quando ele é tentado, ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Como o tempo está corrido, esse texto está lá em Deuteronômio, capítulo, se você quiser voltar no final de classe também, capítulo 6, versículo 16, quando o povo de Israel está tentando Deus, pois é esse povo: não tentarás o Senhor teu Deus. Meus irmãos, a história não para aqui. Para finalizar, o ser humano cai lá no jardim do Éden. E o ser humano cai na armadilha do inimigo, de Satanás. Ele se coloca como intérprete da palavra. Ele usa a palavra, distorcendo a palavra e engana o casal. O pecado entra no ser humano. O pecado faz parte agora da história do ser humano. E ele acha que da mesma forma que ele fez lá no céu, onde ele contaminou até essa parte dos anjos e se juntaram a ele com a rebelião, ele achou que também ia fazer isso com o ser humano. Ele achou que ao colocar o pecado na vida do o ser humano iria se unir a ele. E o ser humano, junto com o inimigo, junto com a mesma parte dos anjos, a humanidade, tudo ali junto, contra Deus, era o checkmate. Só que Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. E aí nós vamos ver que lá em Gênesis, capítulo 3, pode passar, pode tirar, na verdade.
para a conversa, para a gente ler junto. Isso. Capítulo 3, versículo 15. A partir do momento que o ser humano peca, Deus dá toda a orientação do que vai acontecer agora. O versículo 15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, para que, nesse momento, talvez Satanás estava vibrando. Deu certo. Agora sim, agora eu acabei com tudo mesmo. A obra-prima dele eu destruí. Aí Deus olha e fala assim: não vai haver união entre vocês. Eu não vou permitir que haja união entre Satanás e a humanidade. Eu vou colocar inimizade entre vocês. Vocês não vão se unir. Eu imagino que naquela hora Satanás falou: não. Porque ele achou que tinha conseguido um aliado. E Deus disse: não, vai haver inimizade. Mas para haver essa inimizade, tem que haver algo. Vai haver inimizade entre a mulher e o descendente da mulher com o descendente da serpente. E o descendente, que é o filho de uma mulher, é outro ser humano. E o descendente dessa mulher, que é a igreja, que é o povo de Deus, é Cristo. E ele diz: e o descendente vai pisar na cabeça da serpente. Porém, a serpente vai ferir o seu calcanhar. Tinha que haver agora uma moeda de pagamento. Para que essa inimizade, para que essa união não acontecesse, para que Satanás não saísse vigoroso, Jesus ele separa. E ele diz: não tem como vocês ficarem juntos. Mas para que isso seja possível, para que o ser humano permaneça separado do inimigo, é necessário que o Filho de Deus se entregue. É necessário que Jesus seja sacrificado. É necessário a cruz. E naquele momento, ele entendido, tanto pelo casal como pelo inimigo, que uma guerra estava sendo traçada. Que um grande conflito estava se iniciando. Um grande conflito que começou no céu, se estendeu pela terra. Um grande conflito que envolvia dois poderes: o poder celestial e o poder de inimigo. Agora, tem um terceiro personagem em jogo: somos nós. A questão é que nós não temos poder para vencer. Satanás ele tem força. E não tente discutir com ele. Não tente debater com ele. Não tente conversar com ele. Porque nós caímos fácil com ele. Ele sabe enganar. Ele tem poder para enganar. Deus, Todo-Poderoso, tem a força para destruir ele. E ele já está destruído pelo poder de Deus. Agora eu e você tentando para jogar. E a gente não fosse enganar. Só tem um jeito de sair vivo dessa. É ficando do lado de quem já venceu. E existe uma vencedor. Mas para isso eu preciso escolher, eu preciso decidir. Eu vou cantar uma música agora. Essa música ela fala de graça, ela fala de redenção. E eu quero que enquanto eu estou cantando, você possa fechar os seus olhos, né? Você possa se entregar, possa meditar, possa refletir o que essa música fala. Ela fala sobre a graça que nos salvou, a graça que nos resgatou, a graça que foi até o fundo do poço onde nós estávamos e nos tirou de lá. Lugar onde está
nos dá esperança que morre, a certeza que Cristo em breve virá.